Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Com alegria estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira, dia 8 de janeiro, primeiro dia do ano, ainda semana oitava da Epifania. O Evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 4, versículo 14 a 22. Lucas 4, 14 a 22. Vamos hoje aprender com Jesus. Fica comigo aqui. Eu quero partilhar com você sobre o que Jesus tem nos ensinado, o que nos ensina sobre o amor. O que é o amor? O que você acha? O que é o amor para nós nos tempos de hoje, né? Mas o que é o amor que Jesus nos ensina? Lucas 4:14. Pela força do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava em suas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde fora criado. Conforme seu costume, no dia de sábado foi à sinagoga. Levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano do agrado do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se essa palavra da Escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, admirando as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lucas começa dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, que aqui narra depois do batismo de Jesus, volta para Galileia, e lá sua fama se espalhou, e ele ensinava em suas sinagogas. Quero partilhar com você sobre esse desejo, esse agir de Jesus, que sempre disposto a ensinar. Jesus ensinava com palavras, ensinando as sinagogas, ensinando o meio do povo, proclamando o reino, e a sua vida, também as suas atitudes, também tudo em Jesus, seus milagres, tudo que Jesus fazia era um ensinamento constante da vontade de Deus, manifestando a vontade do Pai, o ensinamento de conviver a vontade de Deus, mas o ensinamento também ensinando o homem a ser homem. Jesus se fez homem para ensinar o homem a ser um homem segundo o coração de Deus, para ensinar o homem o amor. E aqui eu quero então pegar na leitura de hoje, primeira leitura de hoje, a primeira carta de São João. Lemos capítulo 4, esses dias lemos a carta de São João toda, estamos no final da carta. Mas no capítulo 4, principalmente, João dedica muito ao amor. E no final desse capítulo 4, início do 5, João nos fala desse amor. Ele diz: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. João fala muito desse amor. Esse amor que recebemos de Deus, que Deus nos amou e disse que nos amou por primeiro. Nós não amamos a Deus primeiro, ele nos amou. Por isso devemos amá-lo de volta. Nos convida a amá-lo, porque amar a Deus é a nossa salvação, é a nossa vida. Nosso amor não acrescenta a Deus nada. Pelo contrário, é amando que nós alcançamos a vida plena. Mas João fala do amor, amar a Deus a quem você não vê, e amar e odiar o irmão a quem você vê, isso é mentira. Porque se eu não posso amar a Deus que não vejo e odiar o irmão que eu vejo, então eu tenho que amar aquilo que eu vejo. Mas qual que é o amor? Jesus ele ensinava nas sinagogas, ele ensinou os apóstolos,
E aqui João é esse que aprendeu com Jesus, porque ele diz mesmo, nós tocamos, vimos, apalpamos o verbo da vida, ele esteve com Jesus, como também os outros. Ele que recostava a cabeça no peito de Jesus para aprender, o discípulo se coloca para aprender. E depois que Jesus morre, ressuscita, João continua sendo ensinado pelo Senhor através do Espírito Santo. E o Senhor continua ensinando hoje através da sua igreja, a sua palavra. E ele nos ensina a viver e viver bem. E ele ensinou muito sobre o amor. Jesus, ele que é o amor encarnado do Pai, ele que é o amor eterno, ensinou-nos sobre o amor. Ele derramou amor em nossos corações, a palavra nos revela isso. O amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que ele nos deu, porque o Espírito é o amor do Pai e do Filho. Mas afinal, o que é o amor? Como o amor hoje tem sido banalizado em nossos meios. O amor hoje ele é visto assim, como a expressão do amor hoje é, primeira coisa, fazer o que eu quero fazer. Uma liberdade que diz que eu tenho que fazer o que eu quero, conforme eu quero, porque afinal eu sou livre. E eu sou chamado também a deixar o outro fazer, ser livre também. Então, o amor é aí. O amor hoje é prazer na comida, bebida, no sexo, nos passeios, na diversão. O amor é isso. Se eu estou vivendo isso, se eu estou proporcionando para o outro isso é amor. O amor é uma felicidade também, dizem que o amor é uma felicidade assim, é ser feliz. Mas é felicidade que não exige nada, uma felicidade assim, bem momentânea, bem light, uma felicidade que não tem nada acontecendo, ao contrário. Aí, o amor está aí, em ser feliz. O amor também está em realizar a minha vontade, não é? Porque hoje o amor mais egoísta que a gente pode entender hoje é o amor. Até mesmo o amor dos pais pelos filhos. Que amor egoísta nós estamos vendo nos tempos de hoje. É assim, uma coisa que chega a entristecer o nosso coração. Perdeu-se tanto o sentido do amor que até mesmo aquele amor que é tão bonito, que a gente aprendeu desde criança, né? Amor maior do que o amor de mãe. Hoje o amor de mãe ficou egoísta. Porque a mãe é a mulher hoje porque ela quer se realizar, porque ela quer ser aquela mulher que faz, que trabalha, que isso, aquilo outro, aqui eu não estou dizendo que está errado o querer fazer isso, mas está errado a forma como se faz, porque transformou isso em amor. E aí então a mãe, que era um exemplo de doação para os seus filhos, não se doa mais. Porque ela prefere realizar os seus projetos, os seus sonhos. E aí aquele filho que ela diz tanto amar, é com quem ela passa menos tempo. Porque ela quer que o filho tenha coisas e o que o filho quer é o amor, e a mãe às vezes ama realizando a sua própria vontade. E aí ela não se doa mais. O amor do pai também. O amor dos casais. Por que hoje os casamentos se acabam tão fácil? Por quê? Porque o amor hoje dos casais é uma realização de projetos. Quer realizar coisas, comprar bens, ter casa, ter carro, ter passeio, ter o corpo bonito, sarado. O amor que realiza o que o outro quer, na sexualidade, no passeio, na diversão, nas coisas. E quando as coisas não caminham por aí, começa a abalar o amor. E quando as coisas, às vezes, passam por dificuldades, eu deixei de amar. Porque nós perdemos o sentido do amor que Jesus nos ensinou. E aí as pessoas dizem, mas isso já é passado. E quando falamos então do amor dos nossos pais, nós vamos para trás e ver o quanto nossos pais sofreram para criar os filhos. As pessoas dizem, mas isso é bobagem, passou isso já. Esse negócio de a mãe ter que ficar em casa para cuidar dos filhos, não, isso é passado. Quem cuida dos filhos hoje é a creche, são os avós que já criaram, tem que criar de novo os netos. Hoje não tem aquele amor de doação para com o esposo, para com a esposa, não se tolera mais nada.
Perdeu a beleza desse amor, que é o amor ensinado por Jesus, vivido por ele, ensinado por ele, que é o amor doação, que é o amor que renuncia, que se esvazia. Este amor, esse ficou agora banalizado, este ficou meio passado, ultrapassado, sem sentido. O amor de hoje é a expressão de um amor sem sentido, um amor momentâneo. Por isso tudo se perde tão fácil. Por isso tudo acaba tão fácil. Por isso as famílias duram tão pouco. Porque não experimentam. E aí os filhos de hoje também não vêem nos pais uma expressão de amor, de doação, de sacrifício. E aí então os filhos de hoje, crianças, jovens, adolescentes, vão crescendo, aprendendo esse amor, o amor fácil demais. O amor que egoísta. O amor que só quer para si, o amor que só quer realizar a sua própria vontade. Mas não é esse o amor de Jesus. Jesus que, como eu disse, ele ensinava e continua ensinando nos tempos de hoje, quer nos ensinar o que é o amor. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 13, o Senhor diz assim: não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Dá a vida pelos amigos. Dá a vida pelos filhos. Dá a vida pela esposa, pelo marido, pelos pais. Dá a vida a favor do outro. Ou seja, o que é dar a vida? É quando eu vou desgastando de mim. Quando eu vou oferecendo, renunciando a mim mesmo para a causa do outro, pelo outro. Isto é o amor que Jesus nos ensinou. O amor capaz de perder para ganhar. O amor que é sacrifício. Jesus nos ensina esse amor. E hoje, por que nós não aprendemos mais esse amor? Porque nós gastamos muito tempo aprendendo o amor do mundo. E hoje tem muita gente na internet ensinando o amor do mundo. Mas não o amor renúncia, o amor que sacrifica pelo outro. Se nós conversarmos com as pessoas mais velhas, eu tenho mais de 40 anos de casamento, 30, 40 anos de casado e passou por muitos problemas. Converse você com os seus pais para ver os problemas que eles passaram, sofreram. O problema é que os jovens hoje, 30, de 20, de 40, de pessoas mais dos tempos de hoje, e quando eu falo só de idade, não, aqueles que estão vivendo a mentalidade do mundo de hoje, acham que esse amor dos avós, dos pais, passou. É bobagem. Isso é coisa do passado. Hoje é diferente. Hoje não dá mais. Hoje a realidade é outra. Hoje a realidade é cada um para si. Hoje a realidade é de egoísmo, né? Hoje a realidade é de prazeres. É de cada um fazer a sua própria vontade. É de realizações pessoais. Ninguém quer realizar o outro, quer realizar pessoalmente. Realizações. Hoje é assim. Mas eu pergunto para você, o mundo está mais feliz? O mundo está melhor? É só você olhar em volta. E você mesmo pode se perguntar, e você vai encontrar a resposta. Mas para isso é preciso fazer como os apóstolos, como João, recostar a cabeça no peito de Jesus. Ou seja, é preciso ter tempo para ser como um discípulo, ficar aos pés do mestre para aprender. Gastar tempo para aprender. Mas hoje não é isso, as pessoas querem, todo mundo quer tudo rápido. Tanto é que os vídeos que mais faz sucesso no YouTube, na internet, são os pequenos, os curtinhos. Vídeo demorado, até me criticaram por isso. Os seus vídeos são demorados, porque as pessoas querem tudo rápido. O amor também é rápido hoje. Tudo é rápido. Nós precisamos refletir sobre isso. Porque a palavra de Deus nos diz, na 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, para formar a justiça. A Escritura, a Sagrada Escritura ensinada, que é a palavra de Jesus,
Não é palavra de homens, é inspirada por Deus. É Deus que nos ensina a vida, o amor. Mas hoje as pessoas não gastam tempo mais. Não tem coragem de passar meia hora, uma hora ouvindo Jesus, ouvindo o ensinamento de Jesus pela Santa Igreja, contemplando a palavra, rezando com a palavra, o ensinamento dos santos, o ensinamento de tantos hoje, graças a Deus temos tantos padres hoje anunciando, ensinando a verdade, inspirada por Deus, inspirada por Deus. Hoje, como os casais de hoje, jovens, estão criando filho agora, tem filhos com 1, com 10, com 14, com 15, estão precisando de gastar tempo com Jesus e aprender dele, porque ele quer ensinar. Quer ensinar o homem a ser homem, a mulher a ser mulher, quer ensinar o pai a ser pai, ensinar a mãe a ser mãe, os casais do casamento, ensinar os filhos a serem filhos. Hoje, precisamos gastar um pouco mais de tempo para aprender com o mestre de Israel, com o mestre que é Jesus. Aprender dele. São Paulo aprendeu isso muito bem quando escreve a Timóteo: quanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, pois chegou o tempo da minha partida. São Paulo diz, da minha libação, da minha oferta de amor. São Paulo desgastou a vida. Porque o amor é assim, desgasta a vida. Quando nós olhamos para esses pais, minha mãe, por exemplo, já com 89 anos, cheia de ruga, quanto amor ali, quanto amor. Que deu a vida, desgastou a vida. É isso, chegar no fim da vida e dizer como São Paulo, combati o bom combate. Guardei a fé, guardei o amor. Mas hoje perdeu-se, porque as pessoas não mais gastam tempo para aprender com Jesus, se perdem, estão se perdendo. Para encerrar a carta de São João, no final da carta da leitura de hoje, João diz assim: pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. A nossa fé. E porque estamos perdendo a fé em Deus, nossa fé também, a fé em Deus hoje está totalmente banalizada. Fé, esperança, caridade, amor. As três virtudes estão totalmente distorcidas nos tempos de hoje. Distorcidas, totalmente distorcidas. A fé virou comércio, virou brincadeira, virou um descompromisso com a verdade. A esperança, aquela esperança que Paulo fala que não engana, que Paulo nos apresenta uma esperança em Deus. A esperança hoje é no ser humano, é nas coisas materiais. A esperança é ganhar o prêmio da Mega Sena. E o amor, a caridade, tudo sem sentido, perdeu-se tudo. Então, nós vamos ter fé, meu irmão. Vamos ter esperança e a verdadeira caridade. Isso aprendemos com Jesus. Toma uma decisão nesse ano de ser discípulo do Senhor, gastar tempo com Ele, aprender com Ele a verdade, porque Ele quer te ensinar, me ensinar a sermos homens e mulheres de fato, segundo o coração dele, porque assim nós seremos felizes. É amando de verdade, dando a nossa vida, desgastando, nós vamos realmente ser felizes e vamos vencer o mundo. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: tende coragem, eu venci o mundo e nós podemos vencer, crendo nele, aprendendo com ele. Que o Senhor te abençoe, te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado, salve Maria Imaculada.